Bom dia a todos. Que a paz e o amor do nosso Deus estejam com cada um de vocês. Motivo de grande alegria estar aqui no primeiro sábado de 2026. Sabemos que tudo o que Deus faz é para o nosso próprio bem. E estar aqui com vocês é motivo de grande alegria. 2025 foi um ano desafiador para cada um de nós. Porém, se estamos aqui hoje, é porque Deus ele tem algo muito interessante para dizer para você. Aqueles que eu não desejei ainda, e vou desejar agora, um feliz ano novo para todos, que neste ano seja realizada a vontade de Deus no seu coração. Sabemos que nós temos desejos, sabemos que muitas das vezes os nossos desejos não é de acordo com a vontade de Deus, mas que hoje, neste primeiro sábado, você possa se entregar a Deus com todo o desejo do seu coração, sabendo que Deus ele vai guardar você em seus braços de uma maneira especial, assim como ele fez em 2025. Hoje é o primeiro sábado do ano, primeiro sábado do mês e também o primeiro sábado de 2026. Como a nossa igreja, ela sempre determina que no primeiro sábado seja o sábado missionário, eu, como diretor missionário desta igreja, aqui estou para compartilhar a palavra de Deus. Mas hoje eu quero trabalhar numa área missionária que muitas vezes a gente não damos tanta importância. Por isso que nós cantamos o hino sobre família. Muitas vezes nós almejamos pregar a mensagem para as pessoas, nossos vizinhos, nossos amigos, pessoas de outras cidades. E muitas vezes esquecemos do nosso lar, da nossa família. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre o lar, o qual nós fazemos parte. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, eu convido você para fechar os seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, graças te damos pelo dom da vida e por mais um sábado estarmos aqui para te adorar. Ó Deus, tu és digno de toda honra e de toda glória. Neste momento, eu te peço, ó Pai, que o teu Santo Espírito fale através dos meus lábios, que esta mensagem chegue ao coração de cada pessoa que aqui está. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu esta oportunidade e que neste dia o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua voz. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para iniciarmos a mensagem de hoje, eu convido você para abrir a Bíblia lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Todos encontraram? Vamos acompanhar a leitura? Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós conhecemos bem esta passagem, nós sabemos que aqui há uma missão que Deus colocou para os discípulos. Jesus ali estava perto
de subir para o céu depois da sua ressurreição, e ele deixou esta missão para que os discípulos saíssem para pregar o Evangelho. Mas o que me chama a atenção neste verso é que primeiro nós receberíamos o poder do Espírito Santo. Mas para que receberíamos esse poder? Para pregarmos o Evangelho. E qual é o primeiro local que Jesus fala para os discípulos pregarem o Evangelho? A gente percebe aqui que ele diz tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Então Jerusalém era a cidade onde os discípulos viviam. Então eu e você podemos tirar para nós hoje qual é o primeiro ponto missionário que você deve pregar na sua cidade e principalmente no seu lar. Esse deve ser o seu foco. Mas agora, eu convido você para abrir a sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 5. E, neste momento, nós vamos falar sobre o lar cristão, marido e mulher. Se a nossa área missionária começa na nossa casa, então nós temos que organizar o nosso lar. Nós devemos ter uma harmonia dentro da nossa casa. E aqui está falando sobre o marido e a mulher. O primeiro verso que nós vamos ler nesta passagem não vai ser o 22. Depois nós vamos voltar para o 22. Nós vamos ler primeiro o verso 31, que diz assim a palavra de Deus: Eis, pois, que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Amém? Este mesmo versículo está escrito lá em Gênesis. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Por que esse texto ele é tão importante na vida de um casal? Simplesmente por um motivo bastante óbvio. Quando você se casou, o homem com a sua esposa, com a sua mulher, a mulher com o seu esposo, o seu marido, eles dois se tornaram uma só carne. Tudo que acontece com você é como se estivesse acontecendo com o seu cônjuge. Mas a gente fica olhando assim. Porque nós temos que meditar nesta passagem. Sabe por quê? Porque a primeira área em que Satanás vai tentar é o seu lar. Ele vai fazer com que você discuta com a sua esposa, que você, mulher, discuta com o seu esposo, e principalmente quando você está focado na pregação do Evangelho. E a gente fica olhando, quando eu discuto com a minha esposa, automaticamente eu não estou só discutindo com ela. Quando eu maltrato a minha esposa, eu não estou maltratando somente ela, eu estou maltratando a mim mesmo. Da mesma forma é com você, porque os dois se tornaram uma só carne. Mas para a gente entender o que Paulo queria dizer sobre o lar cristão, o marido e a mulher, vamos começar voltando ao versículo 22, que diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor,
porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É muito interessante a gente ver isso, porque muitas vezes a gente fica se perguntando: o que é submissão? Falando para as mulheres, o que é submissão? E eu tenho uma pergunta aqui muito interessante. Como a mulher pode ser submissa e colocar na cabeça que a mulher não está sempre certa? E respeitar a opinião do marido. Nós temos que ter uma noção e entender o que é submissão. A questão é que a ideia de que todo mundo tem é distorcida do que é ser submissa. Todo mundo tem a ideia de que é aquela que se subjuga, que está abaixo do marido, e não é bem assim. A gente tem que entender que se tiver dois cabeças dentro de um lar, se tiver dois líderes e uma equipe, ela vai rachar no meio. Então, cada um tem o seu papel, cada um a sua função, cada um tem o seu lugar. Então, você tem que entender isso. Cada um faz algo. Se o marido cuida de uma área, a mulher cuida de outra. Certo? Então, o se submeter é você entender que vocês dois, que a submissão não é vertical, ela é horizontal. Por quê? Porque o marido ele vai na frente para te proteger, para te resguardar, e não é essa situação de que a mulher se coloca abaixo dele, porque a mulher é humilhada, porque a vontade não importa. Não, muito pelo contrário, porque a palavra diz: a função do homem é morrer pela sua esposa. Todo mundo só foca no lado da mulher, ser submissa ao homem, mas o papel do homem, que é amar tanto a ponto de morrer por ela. Vamos ser sinceros, se a gente quiser enxergar a submissão dessa forma negativa, qual é mais fácil para você? Morrer por alguém ou ser submissa? Porque eu não consigo enxergar morrer sem ser morrer de fato. Então começa a mudar a ótica, a trocar os seus olhos de como você enxerga isso. Vocês dois estão debaixo de uma missão. Vocês dois têm que estar alinhados para o mesmo propósito. E esse é o objetivo. Se o nosso lar não tiver união entre o esposo e a sua esposa, como esse lar irá sair para pregar o Evangelho? Então a gente temos que entender tudo isso. Para você, o que é mais fácil? Ser submisso ou morrer por alguém? O verso 25 de Efésios capítulo 22, olha o que a palavra de Deus nos diz: marido, amai a igreja, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz
com a igreja. A gente fica imaginando o amor de um homem para com a mulher. Eu estou falando de um homem que é temente a Deus, porque tem muitos aí que não está pensando nada mais, nada menos do que neles mesmos, em si próprio. Mas o homem que teme a Deus, ele tem que ter esses requisitos: amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E, se possível, dar a vida por ela, assim como Cristo deu a vida por a igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e você pode meditar. Para os casados, tanto para homem quanto para mulher. Você se casaria com você? Sim, eu vi uma resposta de sim. Eu fiz essa pergunta e fiz essa mensagem lá em Vertentes, na minha cidade. E um irmão, ele disse a mesma resposta: sim. E eu perguntei a ele, por quê? E ele começou a dar os argumentos dele. Porque eu sou cristão, eu sou temente a Deus, eu não vivo de farra, eu respeito minha mulher, e deu vários argumentos. Aí eu refiz a pergunta e disse para ele assim: você casaria com você olhando para os seus defeitos? Porque muitas vezes nós temos a tendência de falar as nossas qualidades, mas todos nós temos defeito. O pecado contaminou a perfeição que foi dada aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então é muito fácil. Se alguém me perguntasse: Vânio, tu te casaria contigo mesmo hoje? Hoje eu diria que sim, mas há 10 anos atrás eu diria que não. Mas mesmo assim, você não tem que olhar só para o seu lado bom. Você tem que olhar para o seu lado que muitas vezes você mesmo não enxerga. Por isso que esse verso 31 diz: eis, pois, que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, se tornando os dois uma só carne. Olha, é muito fácil eu falar daquilo que é bom, mas os meus defeitos, sabe quem é que conhece? A minha esposa. E os defeitos da minha esposa, quem conhece sou eu. E muitas vezes, eu e você temos que suportar coisas dos nossos cônjuges que não é agradável. Mas por que você suporta? Porque você ama. Porque você é temente a Deus. Olhando para a sociedade em geral, a gente, quando vê um texto desse assim, o apóstolo Paulo dizendo que a mulher deve ser submissa, a tendência é da gente pensar que é para uma sociedade machista. Mas o homem, por ele amar a igreja, melhor dizendo, a mulher, ele tem que fazer sacrifícios que muitas vezes não é reconhecido, mas ele faz e muitas vezes não cobra. Você quer um exemplo? Olha o que a nossa irmã Ellen White fala nos primeiros escritos e na história da redenção. Ela descreve a queda de Adão após comer o fruto proibido, detalhando como Eva foi enganada pela serpente e ofereceu o fruto a Adão, que por amor escolheu partilhar do seu destino, resultando na corrupção da natureza humana e na expulsão do Éden.
com a natureza, revelando agora a presença do mal e da morte, conforme se vê nas folhas caindo e nas criaturas morrendo, servindo como constante lembrete do pecado. Sabe por que Adão comeu do fruto? Ele não comeu do fruto porque ele foi enganado. Quem foi enganado foi a mulher. Ele comeu por amor à sua esposa. E quantas vezes o seu esposo não tem matado noites de sono, trabalhando para te dar uma vida melhor? Quantas e quantas vezes ele deixou de comprar algo para ele, para dar algo para você? Mas também não fica só com os homens. Quantas e quantas vezes vocês, mulheres, não acordaram às 5 horas da manhã para fazer o café da manhã para o seu esposo sair para trabalhar? Então, tanto o homem quanto a mulher tem que ter um objetivo. Vocês têm uma missão. Cada um tem uma parte importante nessa missão. Não vamos ficar achando que a nossa tarefa ou a sua tarefa ela é mais pesada do que a do seu cônjuge. Isso é muito interessante. Por que isso é muito importante para mim e para você? Para a gente entender que se a gente quer pregar o Evangelho com autoridade, assim como Jesus pregava, nós devemos ter uma união com nossos cônjuges dentro da nossa casa. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 12. Amém? Diz assim a palavra de Deus: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Se você quer que o seu cônjuge faça algo para você, você deve dar o primeiro passo e fazer para ele também, ou para ela. Não fique pensando só em si próprio, porque se você assim o fizer, você está sendo egoísta. Tanto o homem quanto a mulher têm um papel fundamental na missão. Mas a missão que cada um tem, ela se complementa, os dois trabalhando juntos. E para a gente, o último texto de hoje, nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 3. E eu convido você para abrir a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 3. Esse texto, eu acho ele muito interessante, porque nós, muitas vezes, ficamos nos perguntando por que as nossas orações não são ouvidas? E falando justamente sobre relacionamento, por que as nossas orações não são ouvidas? Porque Deus ele não atende às nossas orações. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 3, verso 1, verso 2 e verso 7, ele vai nos dizer algo muito interessante. Capítulo 3, verso 1, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Aqui é um conselho para as mulheres que têm os seus esposos e não partilham da mesma fé.
elas devem ser submissas ao marido, ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Ela deve dar testemunho da sua fé para o seu esposo. O verso 2 diz: observando o vosso honesto comportamento cheio de temor. Mas olha o que o verso 7 diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Se eu trato a minha esposa de uma maneira rude, como eu vou exigir de Deus que Ele atenda às minhas orações? Se você, mulher, não é submissa ao seu marido para ganhá-lo para Cristo, como você quer que Deus escute as suas orações? Tudo coopera para os bens daqueles que Deus ama. Mas para isso, eu e você temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte começa dentro do nosso lar, na nossa família, com os nossos cônjuges e com os nossos filhos. Que Deus possa nos abençoar. A mensagem que Deus nos trouxe hoje é para que em 2026 você comece um reavivamento dentro da sua casa, no seu lar, com a sua família. E quando o Espírito Santo habitar dentro da sua casa, ninguém, mas ninguém, poderá segurar você, porque você sairá transbordando do amor de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que o Espírito Santo venha guiar cada um de vocês. E para a gente finalizarmos, vamos ficar de pé e cantarmos outro hino aqui que o nosso irmão Antônio vai falar. Amor no lar. Amor no lar.